Bom dia, queridos. É uma alegria estarmos juntos mais um domingo, mais uma vez, para celebrarmos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vamos juntos cantar, vamos juntos meditar na palavra do Senhor, vamos juntos participar do culto, porque mesmo distantes, estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o elo que une a igreja, o corpo de Cristo. Então vamos louvar ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, de louvor. Amém. 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 Amém, queridos. A palavra de Deus, ela nos ensina que quando pecamos, nos afastamos da presença de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e de Eva, eles que viviam em santa comunhão com o nosso Pai. E a palavra diz que Deus, na viração do dia, Ele conversava com Adão no jardim. Mas o homem pecou, e o salário do pecado é a morte. E morte significa separação
entre nós e entre Deus. E foi necessário que Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, ele viesse aqui à terra, vivesse, morresse e ressuscitasse, para que através do seu sacrifício perfeito, a gente pudesse ter perdão e reconciliação com o nosso Pai. Então, quando nos arrependemos dos nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E agora, nesse momento, eu convido você aí em casa a orar. Fale com Deus. Diga para Ele aonde você errou, aonde você tem falhado. E, humildemente, peça perdão. Pai, recebe esses pedidos de perdão, de corações quebrantados e contritos diante da Tua santa presença. Passa sobre nós o Teu sangue purificador e nos limpa de todo pecado, de toda iniquidade. Emenda o que fomos e dirige o que seremos, Senhor, para que, feitos nova criatura, possamos Te adorar e Te louvar, em nome de Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Pecado confessado é pecado perdoado. Então vamos seguir louvando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode louvar com as palmas em casa, com alegria. Vamos louvar. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti.
Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, teu olhar, teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim.
Eu preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia nesse instante, no que está escrito no Salmo 27, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Palavra do Senhor. Quero conversar com você nesta oportunidade sobre este grande desafio da mente humana. De que você tem medo? Ou seja, todo ser humano tem medo de alguma coisa. Porque nós somos a mais perfeita expressão da criação de Deus nesta terra. Deus colocou no meu corpo tudo o que eu preciso para ser feliz. Ele me fez conforme a sua imagem e semelhança. Ele me deu intelecto, eu sou espírito vindo dele. Ele me deu intelecto, eu habito num corpo. E ele me fez a sua imagem e semelhança. E Deus me deu instrumentos e ferramentas para que eu possa me relacionar comigo mesmo, com o meu próximo e com o ambiente no qual eu vivo. Meus sentidos são essas ferramentas. São as ferramentas que eu uso para poder me relacionar onde quer que eu esteja. Medo significa uma ameaça a uma integridade física ou psíquica. Medo. Existe aquela ameaça real, concreta, palpável, como um leão à solta, como um cachorro bravo na rua. Você tem medo de alguma coisa que ameace a sua integridade. Medo saudável, biológico, é um mecanismo de defesa, de proteção. O medo serve para a gente se preparar para duas coisas. O medo faz com que o nosso corpo produza uma substância chamada adrenalina. Com o medo, a gente fica preparado para duas coisas: enfrentar o perigo, o medo, ou correr dele. É esta a função do medo natural, fisiológico, aquele que é feito para preservar a nossa integridade. Mas existe um outro tipo de medo, o medo criado na nossa mente. Sim, porque nós somos essa elevada expressão da criação de Deus nesta terra. Se somos esta expressão da criação de Deus, Ele nos deu tudo o que precisamos para sermos felizes. E o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Esta é a grande pergunta. O que me dá medo? É uma pergunta que o próprio salmista nos responde com três coisas. O Senhor é a minha luz, é a minha iluminação. O Senhor é a minha salvação. E o Senhor é a fortaleza da minha vida. A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo 1, nos versículos 7 a 9, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus quer que você seja bem-sucedido. Então, de que você tem medo?
Em Josué 1, versículo 9, diz assim: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, ou seja, não tenha medo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Há duas coisas importantes para você aprender. É que o medo e a fé exige que acreditemos em algo que não podemos ver. Já parou para pensar nisso? O medo e a fé são duas coisas que exigem que a gente acredite nelas sem que a gente possa ver. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que os olhos não veem. E o medo também. O medo é fundamentado em algo que os nossos olhos não podem ver. Duas coisas que só existem para quem acredita nelas: o medo e a fé. Por isso, nesta manhã, Deus colocou você neste lugar para que você ouça a voz de Deus no seu coração. Deus ama você. Deus moveu as circunstâncias do seu dia para colocar você neste lugar, para que você entenda qual a vontade de Deus, que ela sempre é boa, agradável e perfeita. O nosso único inimigo é o medo. E o nosso melhor amigo, a fé. O medo nos paralisa, o medo nos amedronta, o medo nos coloca numa condição paralisante, de incapacidade ou de impotência. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 10, quando Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Adão respondeu assim: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi. É assim que o medo faz. O medo faz com que você se esconda de si mesmo e dos outros. O medo provoca uma reação paralisante. Você pode pensar qualquer coisa que você quiser. Você pode pensar em coisas boas ou coisas ruins. Pode pensar em coisas justas ou injustas. Você pode pensar no bem ou do mal, ou no mal. Um psicólogo chamado Viktor Frankl disse uma certa vez: ninguém me obriga a pensar em algo que eu não queira, mas nós somos aquilo que pensamos. A Bíblia Sagrada diz assim, em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Como o homem imagina na sua mente. A alma é a sua mente. Como você imagina na sua mente, assim você é. Você já notou que muitas vezes você se imagina incapaz de fazer as coisas? Às vezes você está diante de um sofrimento que diz: isto é pesado demais para mim, eu não aguento, eu não posso suportar mais, eu sofro tanto, eu sou tão sofrido, eu sou tão machucado, eu sou tão magoado, eu não consigo aguentar mais, porque estamos pensando em coisas que nos machucam, que nos amedrontam, que impõem sobre nós o medo. Porque como eu imaginar na minha mente, assim eu sou. Qual é o tipo de pensamento que eu ando cultivando na minha cabeça? É exatamente esse tipo de pensamento que eu cultivo na minha mente que vai produzir as sensações emocionais na minha vida. Eu posso ter uma atitude mental criativa, posso ter uma atitude mental de fé, de esperança, ou posso ter uma atitude mental de desespero, de descrença, de desânimo. E muitas vezes você está assim. Diante das circunstâncias da sua vida, você se encontra em desespero, em agonia, em descrença, se sente deprimido, entristecido pelos desafios da vida, porque a sua atitude mental só lhe conduz para as coisas ruins. A atitude de fé nos conduz para as coisas boas, mas a atitude mental negativa nos conduz para as coisas ruins. A atitude mental negativa é a atitude da descrença,
é a atitude da impossibilidade, é a atitude da incapacidade, é a atitude do não pode. Às vezes você tem uma ideia de fazer uma coisa e alguém diz, não pode ser feito. Isso não dá certo. Já ouviu essa frase? Quantas vezes você teve uma ideia e alguém de pertinho de você disse, isso não vai dar certo. Essa é uma atitude negativa que muitas pessoas cultivam, vivenciam, se habituam a pensar sempre negativamente com as coisas. Mal começam a ter um projeto, já pensam que não vai dar certo. Mal começa um novo desafio na vida, já escuta os conselhos maus que dizem isto não funciona. Sabe, a atitude negativa é a atitude da descrença, do desconhecimento, da preocupação, do medo, do mal-estar, da desintegração emocional, do adoecimento e finalmente da morte. É assim que o medo causa. O medo causa danos na nossa mente, na nossa emoção e também paralisa a nossa vida. A atitude mental que a gente precisa cultivar é a atitude de fé, porque medo, eu acredito no medo. A pessoa que tem medo, ela acredita no medo que ela criou. Ela acredita, um claustrofóbico, ele acredita que não pode ficar num ambiente fechado. Tem gente que não pode entrar no elevador, tem claustrofobia. Tem gente que não pode estar em lugares altos, tem medo de um lugar alto. Tem gente que tem medo de falar com gente. Tem gente que tem medo de ver pessoas. Tem gente que tem medo de viver a vida. Tem gente que tem medo de voltar ao trabalho. Tem gente que tem medo de ficar bom, de ficar saudável. Se habituou tanto a viver de modo adoecido, que tem até medo da saúde. Tem gente que tem medo de tudo e de todos, porque criou na mente esta atitude. O medo e a fé necessita que alguém acredite nele. Portanto, a atitude que você deve cultivar nesta oportunidade na sua vida é a atitude de fé, é a atitude criativa. O conhecimento te dá a compreensão, a compreensão te faz entender, o entendimento te leva à fé, a fé te conduz ao bem-estar, o bem-estar te conduz ao autocontrole da tua vida. O teu autocontrole te dá crescimento, o teu crescimento te leva à saúde. E a tua saúde te faz íntegro, inteiro, te traz harmonia e tu passas a viver com abundância de vida. Tudo começa no teu pensamento. Tu pensas com ideias, com imagens. Tu pensas e tudo que tu pensas, isto acontece. Tudo começa no teu pensamento. Com a imaginação eu crio. Com aquilo que eu crio, eu acredito. Se você criar uma imagem negativa de alguém, você vai acreditar nesta imagem que você está criando desse alguém. Se você criar um preconceito de alguém, você também estará desenvolvendo atitudes preconceituosas. Com a imaginação, eu crio. Com o que eu crio, eu creio. Com o que eu creio, eu sinto. Com aquilo que eu sinto, eu me alimento. Com o que eu me alimento, eu aplico na minha vida. E com aquilo que eu aplico, eu colho os resultados. E os resultados de uma mente de incredulidade leva à desgraça, leva à destruição, leva à desarmonia do corpo e da alma. Como é que você está cultivando a sua mente? Tudo começa nela. Tudo começa no seu pensamento. Por isso a Bíblia diz, no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, Jó diz assim: aquilo que eu tenho medo me acontece. Já parou para pensar nisso? Jó disse e viveu isso. Aquilo que eu temia me aconteceu. Aquilo que eu mais temo acontece. Já notou que muitas vezes você está diante de situações que você tem medo e elas acontecem? Elas acontecem porque você antes pensou nelas. A Bíblia Sagrada nos assegura de que Deus cuida de mim e de você. A Bíblia Sagrada diz
que Deus é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquilo que eu temo, eu posso produzir e fazer acontecer. A Bíblia diz lá em Provérbios 12, 21, nenhum mal, nenhum agravo sobrevirá ao justo, nenhum agravo. É por isso que a gente encontra no Salmo 27, versículo 1, essa expressão maravilhosa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem tu tens medo? Tens medo da noite? Tens medo da vida? Tens medo da felicidade? Tens medo da abundância de vida? Tens medo de amar? Tens medo de sofrer? Tens medo de ser feliz? Tens medo de um trabalho novo? Tens medo de um desafio novo? Tens medo de romper com situações desconfortáveis que tu estás vivendo para vivenciares um desafio novo na tua mente, no teu coração e na tua vida? A Bíblia Sagrada nos diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus, em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás, ou seja, não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, nem das pandemias que envolvem a nossa realidade humana nos dias de hoje, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois o Senhor é o meu refúgio, e eu faço do Altíssimo a minha habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque Deus dará ordem a meu respeito, para que me guardem todos os meus caminhos. Os anjos do Senhor me sustentam. É isso que diz a palavra de Deus no Salmo 91. Mas o medo na verdade, significa desconhecimento. Quando você tem medo de alguma coisa é porque você desconhece. Este é um conceito sobre medo. Desconhecimento. Aqueles que não sabem andar de bicicleta não conseguem andar de bicicleta porque têm medo, porque não conhecem como andar de bicicleta. Eu não sei surfar numa praia, eu não sei andar numa prancha de surf, eu tenho medo porque eu desconheço. Mas você conhece pessoas que gostam de surfar, elas sabem como surfar. Medo é desconhecimento. E aquilo que eu não conheço, eu tenho medo. Mesmo que alguém me diga é seguro, mas se eu não conheço, eu tenho medo. Sabem, os discípulos andavam com Jesus de aldeia em aldeia, de lugares em lugares. Uma certa ocasião, Jesus disse aos discípulos para eles atravessarem o mar da Galileia e Jesus ficou sozinho. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. E quando Jesus ficou sozinho, eles tinham atravessado o mar. Lá para uma certa altura da noite, muito tarde da noite, Jesus resolveu ir ao encontro deles. E quando Jesus resolveu ir ao encontro deles, Jesus resolveu ir andando sobre as ondas do mar. E quando eles viram isso, a Bíblia diz assim em Mateus 14, versículo 24, eu vou ler para você. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Discípulos andando com Jesus, quando viram Jesus sobre o mar andando, eles tiveram medo e eles não reconheceram a Jesus. Eles acharam que era um fantasma. Medo é um fantasma criado por sua imaginação.
Vou dizer de novo, medo é um fantasma criado por sua imaginação. Quando os discípulos viram Jesus, não imaginaram que era Jesus. Eles imaginaram que era um fantasma e por isso ficaram aterrados de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Jesus é a razão de você eliminar todo o seu medo. Jesus disse: sou eu, não tenha medo. E Jesus lhe disse: tenha um bom ânimo. Sabe como é que é, né? Mesmo sabendo a verdade, mas a gente quer tirar as provas. Foi assim que Pedro fez. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, se é o Senhor Jesus, então mande que eu vá aí me encontrar com você. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: Pedro, venha. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre o mar. Nenhum pescador faria isso. Pescador conhece peixe e conhece o mar. Mas Pedro conheceu a palavra de Jesus e disse: é ele, eu vou até ele, porque eu confio na palavra dele. E Pedro começou a andar sobre as ondas do mar, mesmo sendo um pescador, mesmo sabendo que ninguém anda em cima de água. Ele andou e, infelizmente, quando estava pertinho de Jesus, começou a olhar para o vento, para as ondas e teve medo de novo e ia afundando. E Jesus então disse, estendeu a mão, pegou Pedro de volta, levantou e disse: levanta-te, homem de pequena fé. Creia no que eu estou dizendo e vamos caminhar. E então Pedro se ergueu ali com Jesus e os dois voltaram para o barco. Sabe como vencer o medo? Vence o medo com a fé. Assim como tu acreditas no que tu imaginas, que é o que faz o medo, aprende a acreditar no que Deus diz. Porque o que Deus diz é verdade. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é fiel. Ela se cumpre. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ele diz isso. Eu velo por minha palavra para a cumprir. Deus zela pela sua palavra para a cumprir. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus é a palavra, e o Verbo se fez carne. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Creia na palavra de Jesus, porque onde Jesus está, o medo morre. Quando Jesus disse: sou eu, o medo desapareceu. Mesmo depois da ressurreição, os discípulos estavam com medo. Em João capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde eles estavam, os discípulos estavam, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Onde Jesus está, o medo morre. E Jesus diz que habita em você. Então pare de viver com medo de tudo e de todos, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, Jesus Cristo garante que Ele está em você. E onde Jesus está, o medo desaparece. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, Jesus é amor. E o perfeito amor lança fora o medo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem tormento não é aperfeiçoado no amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E somente o perfeito amor lança fora o medo. Quer viver sem medo? Ame. Quer viver sem medo? Conheça. Conheça o Senhor Jesus. Conheça a palavra de Deus,
porque Deus garante na sua palavra que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nada poderá me separar do amor de Deus. É o que está na carta aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e é isso que eu quero dizer a você nesta hora. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É esta a verdade que eu creio. E aquilo que eu crio, eu creio. E aquilo que eu creio, eu sinto. E o que eu sinto, eu me alimento. E com o que eu me alimento, eu faço. E com o que eu faço, eu persevero. E com o que eu persevero, eu concretizo na minha mão. Deus é por você. Se Deus é por você, quem será contra você? De que você tem medo? De quem você tem medo? Tem medo da sua própria ignorância. Então busque o conhecimento. Reafirme no seu coração: o Senhor é a minha luz. Ele me ilumina. O Senhor é a minha salvação. Ele me salva. E o Senhor é a fortaleza da minha vida. É Ele quem me fortalece. Tome posse dessas verdades. É Ele quem me fortalece. É Ele quem me salva. E é Ele quem me ilumina. Portanto, de quem eu terei medo? Nada, porque o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Essa mensagem tenha tocado o teu coração essa manhã. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.
a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, queridos, que bênção. E esse é o momento do nosso culto em que vamos participar efetivamente com aquilo que podemos ofertar ao nosso Pai. Quando eu penso nos dízimos e das ofertas, eu sempre gosto de me lembrar da história da viúva que deu tudo aquilo que tinha, poucas moedas, no gasofilácio. E Jesus, ele olhando para aquela oferta, disse: entre todos os que estão aqui, essa foi a que deu a maior oferta, porque deu tudo aquilo que tinha. E isso nos ensina, queridos, que ofertório, que dízimo, ele vem do coração. É algo que brota do coração. É um princípio espiritual de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem permitido que a gente viva. Se você for olhar para a sua vida, certamente você tem muito mais motivos para agradecer do que motivos para pedir. E por isso, nesse momento, nos achegamos até Deus com gratidão e com louvor no nosso coração, para, através das contas bancárias que estão disponíveis aqui na tela, a gente poder ofertar, a gente poder dizimar, a gente poder, de forma generosa, contribuir para o reino de Cristo, para o reino dos céus. E por isso convido a você agora a fazer isso, ou durante a semana. Os dados bancários que aparecem aqui também estão disponíveis na descrição desse vídeo e você pode contribuir dessa forma. Então, juntos, vamos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Chegamos ao fim de mais um culto e desejo que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Por isso agora fecha o teu olho, reclina a tua cabeça, receba a bênção final. Seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em todos os lugares da terra, as bênçãos do Pai, a graça do Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em paz.